Olá, benditos! Que bom ter você aqui comigo mais uma vez no 13º dia em que estamos reconhecendo a vontade de Deus em Deuteronômio. Hoje nós vamos ver as instruções que Moisés deu ao povo de Israel para protegê-lo contra aqueles que tentassem seduzi-lo para servir a outros deuses. Nos primeiros versículos deste capítulo, Moisés dá o exemplo de um profeta que tem todas as características de um profeta verdadeiro, que vem trazendo uma mensagem acompanhada de sinais e prodígios que se cumprem diante do povo, mas que então depois convida o povo para adorar outros deuses. E a pergunta que surge aqui é: por que um profeta transmitiria uma mensagem verdadeira e depois faria um convite para o povo adorar a outros deuses? A resposta é simples: pelos mesmos motivos que ex-líderes religiosos nos dias de hoje abandonam o seu chamado e se envolvem com seitas ou até mesmo fundam as suas próprias seitas pelo orgulho de ter seguidores, exercer autoridade e satisfazer os seus desejos de ganância. Existem muitas pessoas inconstantes que são facilmente convencidas quando veem algo sobrenatural. Mas segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, nos lembra que Satanás pode iludir aqueles que não têm discernimento espiritual com sinais e maravilhas enganadoras. Foi por isso que Jesus disse que os sinais devem seguir os cristãos e não os cristãos andarem atrás de sinais. O discernimento espiritual sempre nos levará a examinar com cuidado a mensagem de um líder espiritual, em vez de simplesmente acreditar nas experiências espirituais que ele apresenta. Estamos vivendo dias maus e precisamos ter discernimento de tudo. O versículo 3 nos mostra uma das razões pela qual Deus permitiria que esses enganadores existissem no meio do seu povo. Seria para provar os seus corações, para ver se eles amavam a Deus de verdade ou estariam apenas atrás de sinais e experiências sobrenaturais. Ainda hoje, Deus permite que coisas semelhantes aconteçam para testar a obediência do seu povo à sua palavra. Não medimos a eficácia de uma mensagem com base apenas em acontecimentos sobrenaturais. Usamos a palavra de Deus como parâmetro. Jesus disse que nem todos os que o chamam de Senhor e fazem milagres são verdadeiros filhos ou servos de Deus. O povo de Israel foi muito bem instruído para não se deixar levar pelo engano. E o enganador que surgisse no meio do povo deveria ser morto por apedrejamento. O governo civil do povo de Israel também era nomeado diretamente por Deus e era encarregado de manter a ordem espiritual e civil no meio do povo. E esse tipo de heresia e engano eram crimes capitais. A mesma penalidade era aplicada para uma pessoa que tentasse levar alguém da sua família para adorar a outros deuses. Hoje em dia, claro que não apedrejamos pessoas culpadas, em nossas igrejas, mas qualquer membro oficial de uma denominação séria que viva abertamente em pecado e que se recuse a se arrepender e obedecer à palavra de Deus, está consciente de que será suspenso ou removido do rol de membros daquela denominação. A razão para isso é a mesma pela qual o idólatra era removido pela morte do meio do povo de Israel. É porque o pecado é como um fermento. Quando não é eliminado, acaba contaminando os outros. E um último assunto abordado neste capítulo era como lidar se acontecesse de uma cidade inteira se envolver com a idolatria. Bem, primeiro deveria haver uma investigação cuidadosa. Isso evitaria um julgamento mais severo, pois talvez houvesse apenas alguns idólatras na cidade que precisassem ser punidos, e não toda a cidade. Por isso, Deus ordenou uma investigação cuidadosa. Se fosse confirmado o envolvimento de toda a cidade no pecado de idolatria, seria de fato uma abominação. A palavra abominação aqui se refere a uma idolatria grosseira e ofensiva contra Deus. A tal cidade deveria ser tratada como uma das nações cananeias,
todos os seus habitantes seriam mortos e as suas propriedades deveriam ser queimadas diante do Senhor, uma forma de destruição sagrada. Isso iria garantir que ninguém saqueasse os restos da cidade para obter alguma forma de lucro. E, finalmente, a cidade destruída deveria ser deixada em ruínas para sempre, não poderia ser reedificada. Este capítulo nos leva a alguns questionamentos. O que seria necessário para nos afastar de Deus? Será que os sinais e maravilhas nos iludiriam a esse ponto? Será que se o nosso cônjuge abandonasse a Deus ou se nossos melhores amigos se afastassem de Deus, isso afetaria a nossa comunhão com Ele? E se viesse uma perseguição contra nós ou contra a nossa nação, será que negaríamos a nossa fé no Senhor? É bom refletirmos nisso e fortalecermos o nosso coração no Senhor e naquilo que temos visto, ouvido e vivido com Ele, para que nunca venhamos a permitir que nada e nem ninguém quebre o vínculo que temos com o Senhor Jesus. Devemos estar totalmente convictos disso, como diz a letra de uma certa canção: ainda que ninguém vá comigo, ainda assim te seguirei. E no capítulo de amanhã, nós vamos ver a ênfase que Moisés dá no fato de Israel ser um povo santo, separado para Deus. O que realmente estava por trás dessa ideia de santidade? É o que nós veremos no nosso próximo encontro. Até lá!